Os 10 maiores rios do Brasil. O Brasil é um país muito abundante em recursos aquíferos, sendo seu território o que contém a maior reserva de água doce do mundo. O Brasil possui aproximadamente 13% da água doce do planeta em seu território, constituindo 53% dos recursos hídricos da América do Sul. Isso ocorre devido a inúmeros fatores, tais como a grande quantidade de chuvas, em função do clima tropical. Detentor da maior rede fluvial do mundo, o país possui uma rede hidrográfica formada por rios extensos e de grande volume de água. Veremos a seguir os 10 maiores rios do Brasil. Em 10º lugar está o rio Juruá com 2.410 quilômetros de extensão. O rio Juruá é um rio que nasce no Peru e deságua no rio Solimões, e banha os estados do Acre e Amazonas, no Brasil. É de grande importância para a região, servindo como hidrovia para diversas comunidades, já que rodovias são inexistentes na maior parte de seu curso. Em suas margens, ficam municípios importantes como Eirunepé no Amazonas e Cruzeiro do Sul, Acre. Ao longo do rio Juruá, existem diversas comunidades indígenas, como os povos Canamari, Iauanauá, Culina e Aruaque. Essas comunidades vivem em harmonia com a natureza e praticam uma agricultura sustentável. Em 9º lugar está o rio Paraguai com 2.549 quilômetros de extensão. O rio Paraguai nasce no território brasileiro, no município de Alto Paraguai, em Mato Grosso e deságua no rio Paraná. Principal afluente do rio Paraná e um dos mais importantes da Bacia do Prata. O rio Paraguai nasce no estado brasileiro de Mato Grosso, margeia brevemente a Bolívia, atravessa o Paraguai, e em seu trecho final, serve de divisa entre Paraguai e a Argentina, até desaguar no rio Paraná, em frente à cidade argentina Isla del Cerrito. Seu curso superior forma, em grande parte, as maiores zonas úmidas do continente americano, os banhados de Otuquis e o Grande Pantanal, atuando como um gigantesco regulador de seu fluxo e, por sua vez, do fluxo do rio Paraná. Amplamente navegável, o rio Paraguai atravessa regiões de relevo pouco acidentado no Pantanal Mato-Grossense. Por essa mesma razão, esse curso de água tem pequeno potencial hidrelétrico e também sofre intensas inundações durante as chuvas de verão, fenômeno este responsável pela denominação Pantanal. É região de fronteira com a Bolívia por 58 quilômetros e com o Paraguai por 322 quilômetros. Em 8º lugar está o rio Japurá com 2.615 quilômetros de extensão. O rio Japurá, chamado Caquetá na Colômbia, é um curso de água que nasce na Colômbia e que banha no Brasil o estado do Amazonas. É afluente da margem esquerda do rio Solimões. Uma pequena parte do rio forma a fronteira internacional entre os dois países, junto com o seu afluente Apaporis. O rio nasce no sul da Colômbia, onde possui o nome Caquetá e deságua no rio Solimões. Tem sua foz em delta, com 8 ramificações. Apresenta um caudal médio de 18.620 metros cúbicos por segundo. A sua bacia hidrográfica é enorme, atingindo 267.730 km². Ao longo do rio, existem várias comunidades indígenas e ribeirinhas que dependem dos recursos naturais do rio para a subsistência. O rio Japurá é navegável em certas seções, permitindo o transporte fluvial e sendo uma importante via de acesso para algumas comunidades remotas na região. Em 7º lugar está o rio Araguaia com 2.627 quilômetros de extensão. O rio nasce em Goiás, na Serra do Caiapó, próximo ao Parque Nacional das Emas, em Mineiros, Goiás, delimitando-se com o rio Javaés, a maior ilha fluvial do mundo, e deságua no rio Tocantins. Em seu percurso, seus meandros delimitam juntamente com os do rio Javaés, a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, onde estão localizados o Parque Nacional do Araguaia e o Parque Indígena do Araguaia. Ele banha os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Compreende uma das principais bacias hidrográficas do Centro-Oeste, a Bacia Hidrográfica Araguaia-Tocantins. O rio Araguaia também desempenha um papel significativo na vida das comunidades locais, fornecendo recursos hídricos para a agricultura, pecuária e pesca.
Em sexto lugar está o rio Tocantins com 2.699 quilômetros de extensão. O rio Tocantins nasce na Serra Dourada, no estado de Goiás, passando logo após pelos estados de Tocantins, Maranhão e Pará, até a sua foz no Golfão Marajoara, ou Baía do Marajó, próximo a Belém do Pará. Durante a época das cheias, seu trecho navegável é de aproximadamente 2.000 quilômetros, entre sua foz, no Pará, e Lajeado, no Tocantins. O rio Tocantins é o segundo maior rio totalmente brasileiro, perde apenas para o rio São Francisco, e também pode ser chamado de Tocantins-Araguaia, após juntar-se ao rio Araguaia na região do Bico do Papagaio, que fica localizada entre os estados de Tocantins, Maranhão e Pará. É no Vale do Médio e Baixo Rio Tocantins que se encontrava a maior concentração de castanheiras da Amazônia. Alguns pontos notáveis ao longo do curso do rio Tocantins incluem a usina hidrelétrica de Tucuruí, uma das maiores do Brasil, que foi construída para gerar energia elétrica. A construção dessa barragem teve impactos significativos no meio ambiente, alterando o curso do rio e afetando a fauna e flora locais. Em quinto lugar está o rio São Francisco com 3.180 quilômetros. O rio São Francisco é o maior rio totalmente brasileiro, popularmente conhecido por Velho Chico, é um dos mais importantes cursos de água do Brasil e da América do Sul. O rio passa por 5 estados e 521 municípios. Sua nascente geográfica fica no município de Medeiros e sua nascente histórica na Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, centro-oeste de Minas Gerais. Seu percurso atravessa os estados de Minas Gerais e da Bahia, determina ao norte a fronteira entre a Bahia e Pernambuco, e constitui a divisão natural entre os estados de Sergipe e Alagoas, vindo por fim a desaguar no Oceano Atlântico, no município de Piaçabuçu em Alagoas. O rio São Francisco atravessa regiões com condições naturais das mais diversas e tem 6 usinas hidrelétricas. O São Francisco desempenha um papel crucial na agricultura, sendo utilizado para irrigação em várias áreas ao longo de seu curso. O rio tem grande importância cultural e histórica, sendo mencionado em várias obras literárias e musicais brasileiras. Foi criado o Projeto de Integração do Rio São Francisco, uma iniciativa destinada a transferir águas do rio para áreas secas do Nordeste, visando combater a escassez de água. O Rio São Francisco é um importante destino turístico, atraindo visitantes de todo o Brasil e do mundo. O Rio São Francisco oferece condições naturais de navegação entre Pirapora e Petrolina junto com Juazeiro durante todo o ano, com variação de calado segundo o regime de chuvas. Em quarto lugar está o Rio Purus com 3.218 quilômetros de extensão. Ele nasce em Arco Fitiscarralde, no Peru, perpassa para o Brasil no município de Santa Rosa do Purus, no Acre. Após isso, segue a cidade de Manoel Urbano e entra no estado do Amazonas, em Boca do Acre, onde recebe as águas do rio Acre, e deságua no rio Solimões. O rio Purus possui uma grande extensão e variedade de vidas, nas quais 40% dos pescados de Manaus advém de suas águas, e é um dos maiores afluentes do rio Amazonas. A região do rio Purus é parte da Amazônia, considerada uma das maiores e mais importantes florestas tropicais do mundo. Ao longo das margens do rio Purus, existem comunidades indígenas e populações tradicionais que dependem dos recursos naturais da região para sua subsistência. Em terceiro lugar está o rio Madeira com 3.315 quilômetros de extensão. O rio Madeira é um rio da bacia do rio Amazonas que banha os estados de Rondônia e do Amazonas. É um dos afluentes principais do rio Amazonas. O rio Madeira nasce com o nome de Rio Beni na Cordilheira dos Andes, Bolívia, traça a divisória entre Brasil e Bolívia em um trecho, recebendo então o rio Mamoré-Guaporé e tornando-se o rio Madeira, entra no estado de Rondônia, passa pela capital Porto Velho, entra no estado do Amazonas, passa pela cidade de Humaitá e deságua no rio Amazonas. O rio é navegável entre Porto Velho e a foz no rio Amazonas. Este trecho possui cerca de 1.340 quilômetros de extensão. As principais hidrelétricas do rio Madeira são as usinas hidrelétricas de Jirau em Jaci, Paraná e de Santo Antônio em Porto Velho.
O rio Madeira, com sua extensão e importância, desempenha um papel significativo na dinâmica ecológica e socioeconômica da região amazônica. Em segundo lugar está o rio Paraná com 3.942 quilômetros de extensão. O rio nasce na confluência da dupla de notórios rios brasileiros, Rio Grande e Rio Paranaíba, pertencentes aos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O rio flui demarcando as fronteiras dos estados de São Paulo com Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso do Sul com Paraná. Depois segue demarcando fronteira entre Brasil e Paraguai até a foz do rio Iguaçu. Daí em diante segue demarcando fronteira entre Argentina e Paraguai até a foz do rio Paraguai. Na confluência com o rio Paraguai, o rio Paraná adentra os solos argentinos, percorrendo na direção sul, deságua no Rio da Prata, no Oceano Atlântico. A bacia hidrográfica do rio Paraná é uma das maiores do mundo, cobrindo uma vasta área de mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Ao longo do curso do rio, foram construídas diversas represas e hidrelétricas para a geração de energia elétrica. A usina hidrelétrica de Itaipu, localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, é uma das maiores do mundo. O rio Paraná é o 8º maior rio do mundo em extensão. Sua bacia é a segunda maior bacia hidrográfica da América do Sul. O rio tem uma vazão média de 18.000 metros cúbicos por segundo e é navegável em vários trechos, permitindo o transporte de mercadorias por barcos ao longo de parte de sua extensão. É um importante destino turístico, com atrações como as Cataratas do Iguaçu, a Ilha do Iguaçu e o Parque Nacional Iguaçu. Em primeiro lugar está o rio Amazonas com 6.937 quilômetros de extensão. Com quase 7.000 quilômetros, por séculos o rio Amazonas disputa com o rio Nilo o recorde de rio mais longo do mundo. Um estudo publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em julho de 2008, constatou que o Amazonas é o curso de água mais longo do planeta. O rio Amazonas nasce de um córrego chamado Caruá Santa localizado na região peruana de Arequipa, é alimentado pelo derretimento de neve do Monte Nevado Misme, e é um dos nomes dados ao rio Amazonas em sua saída do Peru antes dele chegar ao Brasil. Durante essa parte do percurso, ele é alimentado por vários afluentes, como o rio Ucayali e o rio Maranon. O rio atravessa a fronteira entre o Peru e o Brasil, flui através da região norte do Brasil, passando por cidades como Manaus, Santarém e Belém. Durante esse trecho, recebe inúmeros afluentes, como o Rio Negro, o Rio Madeira e o Rio Tapajós e deságua em delta no Oceano Atlântico. Próximo a Manaus, ocorre uma notável confluência conhecida como o Encontro das Águas, onde as águas claras do rio Solimões, a parte superior do rio Amazonas no Brasil, se encontram com as águas escuras do Rio Negro. Essa junção cria um espetáculo visual marcante. A bacia hidrográfica do rio Amazonas é a maior do mundo, cobrindo cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. Isso representa mais de 1/3 de todas as bacias hidrográficas do mundo. A região ao redor do rio Amazonas é conhecida por sua rica biodiversidade. A floresta tropical amazônica, que se estende por grande parte da bacia, é o lar de milhões de espécies de plantas, animais e micro-organismos, muitos dos quais ainda não foram descobertos pela ciência. O rio Amazonas desempenha um papel crucial na regulação do clima global, absorvendo grandes quantidades de dióxido de carbono e produzindo oxigênio. Sua vegetação densa é frequentemente referida como os pulmões da Terra. O rio Amazonas é conhecido por ser um dos rios mais navegáveis do mundo, proporcionando uma importante via de transporte fluvial na região amazônica. O rio Amazonas é extremamente longo e possui uma profundidade considerável, permitindo a navegação de embarcações de diferentes tamanhos. O rio Amazonas desempenha um papel fundamental no transporte de pessoas e mercadorias na região amazônica. Esses rios desempenham um papel vital na ecologia, economia e sociedade brasileira, oferecendo recursos hídricos, suporte à vida selvagem, oportunidades de transporte e energia hidrelétrica, entre outros benefícios. Obrigado por assistir.